Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Hoje, para começarmos o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Resende, a nossa primeira aula, mas antes, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o like, tá? E também compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas tenham acesso e o nosso canal continue a crescer. Legal? Bom, as inscrições ainda estão abertas, vão até o dia 19 de março, lá no site www.ibdoprojetos.org.br ou, se você tiver dificuldade, poderá se inscrever na prefeitura. Taxa no valor de R$ 27,00. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 21 de abril. A validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. Legal? Então me acompanha aí. Lei número 3.210, de 28 de outubro de 2015, referente ao projeto de lei número 004, de 5 de maio de 2015. A Câmara Municipal de Resende, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, decreta: Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Resende, das autarquias e fundações. Então, já de cara aí uma informação importante. A lei instituída pelo regime jurídico aí, ela vai abranger os servidores públicos do município, das autarquias e das fundações. Tá certo? Artigo 2º. Para os efeitos deste estatuto, definição aí importante. Servidor é a pessoa legalmente investida no cargo público. Então, o que é um servidor para os efeitos desse estatuto? É a pessoa que legalmente foi investida no cargo público, certo? Artigo 3º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei, tá? Seguindo o artigo 4º, cargos públicos são um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas legalmente a um servidor. Nós acabamos de ver a definição de servidor, agora está a definição de cargos públicos, tá? Conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades a quem é um servidor cometidas de forma legal. Seguindo o artigo 5º, aos cargos públicos obrigatoriamente criados por lei. Tá? Então, os cargos públicos eles são criados por lei, com denominação própria e com número certo, corresponderão valores representados por referências numéricas ou símbolos. Seguindo. Gente, só para lembrar vocês, eu não passo por todos os artigos, parágrafos, incisos, alíneas do Estatuto. Eu pego os que são mais relevantes, porém não digo que são mais importantes, porque todo Estatuto é importante. Então você tem a obrigação de ler, e aqui eu trago aqueles pontos mais sensíveis, e você pode rever a aula, pode fazer suas anotações. Legal? Título 2, do provimento e da vacância. Capítulo 1, do provimento. Artigo 6, os cargos públicos serão providos por: primeiro, nomeação; segundo, progressão; terceiro, promoção; quarto, reintegração; quinto, aproveitamento; sexto, reversão; sétimo, recondução. É um rolzinho aí que você tem que guardar, que são provas de provimento, mas nós vamos falar de cada uma delas mais à frente, especificamente. Artigo 7º, só poderá ser investido no cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto Federal número 70.436, de 18 de abril de 1972. Segundo, ter completado 18 anos de idade. Terceiro, estar em gozo dos direitos políticos. Quarto, estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino. Se for homem, na tua prova pergunta, está com obrigações militares em dia. Feminino, não. Tá? Masculino.
Quinto, ter aptidão física e mental. Sexto, possuir aptidão para o exercício da função. Sétimo, ter-se habilitado previamente em concurso público, é o que vocês estão fazendo, que vocês estão procurando, ressalvadas as exceções previstas em lei. Oitavo, ter atendido às condições especiais prescritas em lei, decreto ou regulamento, para determinados cargos de carreiras. Legal? Parágrafo 1º. Rapidinho. Vamos seguindo que na frente eu explico uma diferença aí. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Lógico, se um cargo é específico, ele depende demanda de um curso, alguma coisa desse tipo, ele vai colocar lá num possível edital, certinho? Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público municipal para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Lógico, às vezes é um deficiente visual, um deficiente auditivo, tá? Porque o portador de deficiência ele acaba sendo abrangente, tá legal? Então, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, ficando-lhes reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso. Então, preste atenção nesse percentual. Vagas para as pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 5% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 8º. O provimento de cargos públicos é de competência privativa do prefeito municipal. Eu não posso errar isso na prova, você não pode errar isso. Quem provém os cargos públicos é o prefeito. De que maneira? Competência privativa dele. Tá? Não concorre com ninguém, nem depende de nada. É privativa do prefeito provimento dos cargos públicos. Parágrafo único. O ato de provimento conterá necessariamente o fundamento legal e o padrão de vencimento correspondente ao cargo a que se dará o provimento, sob pena de responsabilidade de quem der posse. Certinho? Bom, agora a gente começa a ver aquelas formas de provimento. Então, a seção 1 já traz a nomeação. Artigo 9º, a nomeação será feita. Inciso 1º, aí que eu queria falar, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Professor, que é cargo isolado? Vou te dar exemplo. Contador, fiscal de renda, tá? São cargos que não tem, vamos botar assim, não vai seguindo, tem escalonamento. De carreira tem. Legal? Então, os cargos isolados são apenas alguns, né? Segundo, em comissão para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Então, vamos lá. Nomeação se dará em caráter efetivo, cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. E se dará em comissão para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Você já deve ter ouvido falar, o cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração, né? Pois é, tá certo? Então, está aqui para você não esquecer. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro, sem prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles, durante o período da interinidade. Seção 2 do concurso. Artigo 10. A nomeação para cargo que deve ser provido em caráter efetivo depende da habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados e o prazo de sua validade. Nós vimos lá no início que esse concurso de vocês vai ter a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, não é? Então, é nisso aí que ele fala. A validade do concurso. Seguindo o artigo 11, as normas gerais para a realização do concurso e para a convocação e indicação dos candidatos serão estabelecidas em edital, que será publicado no Boletim Oficial do Município, em jornal diário de grande circulação. É a tão conhecida publicidade, né?
Parágrafo 3º. O concurso deverá ser homologado no prazo máximo de 90 dias. Fica ligado nisso aí. Contados na data de realização da última fase de provas, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, porque só passa a contar a validade depois da homologação. Tá? Artigo 12. Não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego. Artigo 14. Os concursos serão conduzidos e julgados por comissão composta por 5 membros, todos pertencentes ao quadro de pessoal efetivo de nível superior. Certo? Então, são 5 membros, cargo efetivo, nível superior. Das decisões, parágrafo 1º, da comissão somente caberá recurso de reconsideração. Também importante. Artigo 15. O prazo máximo de validade dos concursos será de até 2 anos. Tá? De até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que antes do término de sua validade e por uma única vez. Várias informações aí. Parágrafo único. O prazo de validade de que trata este artigo poderá, a critério da administração, exaurir-se em tempo inferior, porém nunca antes de 30 dias decorridos da publicação de sua homologação. Beleza? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, hein? Seção 3 do estágio probatório. Bom, o estágio probatório é aquela janela, né? Que todo servidor ele cumpre. Ele vai lá, é nomeado, toma posse, entra em exercício, mas ele tem um estágio probatório, que é um período que ele será avaliado, para ele alcançar a estabilidade. Né? Vocês passarão por esse período aí. Do estágio probatório, artigo 16. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório de 3 anos de exercício ininterrupto, em que serão apurados os seguintes requisitos. Aí vocês serão avaliados em, primeiro, conhecimento do trabalho da organização, segundo, qualidade, terceiro, responsabilidade, quarto, relacionamento, quinto, criatividade e iniciativa, sexto, interesse, sétimo, assiduidade, 8, disciplina, 9, cursos e treinamento e 10, pontualidade. Parágrafo 1º. As chefias imediatas dos servidores sujeitos a estágio probatório, 6 meses antes do término deste, ou seja, 2 meses e meio, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, informarão reservadamente ao secretário ou autoridade equivalente a que está subordinado sob os requisitos previstos neste artigo que, após sua ratificação ou não, encaminhará à comissão do pessoal competente as informações conforme padronização discriminada no boletim de avaliação e desempenho. Parágrafo 6º. Durante o estágio probatório, o servidor não poderá ser cedido, permutado, obter licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, ser nomeado em cargo comissionado ou função gratificada. Tá? Então, nesses aí ele não poderá, no estágio probatório, ser cedido, permutado, pegar licença de interesse particular. Tá legal? Artigo 17. A apuração dos requisitos de que trata o artigo anterior deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes do fim do período do estágio, sob a pena de responsabilidade a quem der causa. Parágrafo único, aí sim, vamos dar embraçadas. Fim do estágio, com ou sem pronunciamento, o servidor tornar-se-á estável. Aí é alegria pura. Pessoal, a nossa primeira aula ela vai ficar por aqui. Não vamos fazer aulas muito longas, porque você tem outros conteúdos, outras matérias, disciplinas para estudar. E aqui você vai poder rever, fazer suas anotações, tá? Ver a hora que você quiser. Mas antes, eu te convido para nós resolvermos a questão. Toda aula a gente faz uma questão para que você
fixe mais ainda o conteúdo. O movimento dos cargos públicos é de competência privativa do prefeito